meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, firmes no caminho do Senhor, nas suas promessas, nas suas palavras. Esse é o desejo do meu coração. E hoje estamos aqui para mais uma vez darmos continuidade na nossa aula da Escola Bíblica Dominical, na sala Discipulado, onde estaremos estudando esta semana a lição de número 3, que tem como tema Vivendo sem acusação nem condenação. O nosso texto para meditação se encontra em Romanos, capítulo 8, o verso de número 33. E diz assim a palavra de Deus: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, 33. O nosso texto bíblico base se encontra em Romanos, capítulo 5, do verso 6 ao 9, e também no capítulo 8, dos versos 1 ao 5. Na nossa introdução, o comentarista começa dizendo assim: uma das coisas que a salvação em Cristo propicia ao pecador arrependido é o perdão de todos os pecados. Isso já vimos na aula passada, mas, efetivamente, quais são as consequências do perdão em nossa vida espiritual? A partir do perdão, quais são as minhas obrigações para com Deus e o próximo? Após receber o perdão dos nossos pecados, precisamos aprender a viver uma existência livre do senso de acusação e condenação. É isso que veremos nesta aula. No tópico 1, aliviando o jugo da culpa. E nesse tópico, nós vamos ver a definição do que é culpa. Culpa é um sentimento que nos acomete quando pecamos e praticamos algo que a sociedade entende ser errado ou ofendemos as pessoas que nos cercam com palavras ou atos. Então, ao contrário de quando fazemos algo de bom, algo que é louvável de admiração, né? Quando nós cometemos algum ato bom, nós sentimos aquela alegria, aquele gozo. Mas quando nós fazemos algo de errado, ao contrário disso, nós sentimos tristeza, algo que nos acusa, né? Um sentimento que nos acusa do que fizemos. Esse é o sentimento de culpa, né? É aquele sentimento que nos acusa de algo que praticamos. No último parágrafo, o autor vai nos colocar assim: ter a sensação de culpa é sem dúvida muito ruim, mas não ser perdoado é bem pior. E quando nós pegamos esta afirmação, nós vemos, né, como o Ben vem falando, o sentimento de culpa é aquele sentimento que nos acusa. E é ruim sentir essa tristeza, esse sentimento nos acusando de algo errado que praticamos. Mas quando nós olhamos para essa afirmação, nós podemos ver que bem pior é não ser perdoado. E o que isso nos faz refletir? É que muitas vezes as pessoas vêm se acostumando com a culpa. E ao se acostumar, a gente corre o risco de não se arrepender. E se não há arrependimento, não há perdão. E isto é bem pior do que o sentimento de culpa. Porque se não há perdão, nós logo estaremos longe de Deus. O tópico 1.2 vai nos dizer o que o sentimento de culpa pode fazer conosco. O sentimento de culpa pode nos atingir quando fazemos algo que é reprovável ou pecaminoso,
ou mesmo quando deixamos de fazer o que sabíamos ser o certo. E nesse ponto nós vamos ver que existem 3 tipos de pessoas e 3 tipos de atitudes em relação à culpa. O primeiro grupo, nós vemos que muitas pessoas, quando acometidas pelo sentimento de culpa, tomam uma firme atitude de não mais fazer as que a deixou naquele estado. Então nós vemos que é aquele grupo de pessoas que, vamos dizer, que se arrepende do que praticou. Porque se você tem aquele sentimento de culpa e você se arrepende, logo você abandona aquele ato. Também nós vamos ver o outro lado. Outras pessoas justificam o que fizeram, buscando para si argumentos de defesa. Então, é aquilo que eu já comentei no tópico 1. É aquela pessoa que se acostuma com os seus atos. Ela passa a justificar, mesmo que ela está errada, ela vem justificar o seu ato. Eu errei, mas por causa disso. Então ela tem sempre uma desculpa para estar justificando os seus erros. Também o terceiro, que é o extremo, outras pessoas se sentem tão culpadas que são consumidas por esse sentimento, fechando-se para o mundo, para outras pessoas e até para Deus. Há pessoas que, envolvidas em sentimentos de culpa, decidem dar cabos de suas próprias vidas, esquecendo que em Deus há esperança e o perdão. Então, esse já é o extremo, já é aquela pessoa que acha que o que ela praticou, o que ela cometeu, não tem perdão. Julga o perdão de Deus, achando que o perdão de Deus é menor do que os seus pecados ou os seus atos. E não é bem isso que a palavra nos ensina, né? Pois o perdão de Deus é para todos aqueles que realmente se arrependem. Não há pecado que Deus não possa perdoar. O tópico 1.3 vai nos dizer assim: a atuação do inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas, Satanás, também sabe que podemos sofrer com o sentimento de culpa. Como se não bastasse as nossas consciências nos acusando, ele também nos acusa e leva as suas acusações diante de Deus. Além de ele nos incentivar ao pecado, depois que pecamos, ele nos acusa diante do Senhor. Vamos ver o que nos diz Apocalipse capítulo 12, o verso de número 10. Vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra a respeito disso. Apocalipse capítulo 12, o verso de número 10. Vai dizer assim: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então nós vemos que Satanás, dia e noite, nos acusa perante Deus. Mas se nós perante Deus temos um acusador, também temos um advogado. E quem é esse advogado? Esse advogado é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso nós podemos ver lá em 1 João, capítulo de número 2, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, os versos 1 e 2. E vai nos dizer assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, se a missão de Satanás é nos
conduzir ao pecado e nos acusar, nós também, a partir do momento que aceitamos o sacrifício de Cristo, agora temos um advogado que intercede juntamente ao Pai por nós. Quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, temos ali um advogado que intercede juntamente com o Pai. E devemos confiar plenamente que Jesus pode nos perdoar os pecados e restaurar a nossa comunhão com Deus. Somos convidados a se aproximar de Deus ou nos reconciliarmos com Deus. E isso nós podemos ver lá em Romanos, capítulo 5, e o verso de número 19. Romanos, capítulo 5, e o verso de número 19. Que vai dizer assim a palavra de Deus: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, através do sacrifício de Jesus, da aceitação do seu sacrifício, agora podemos ter paz com Deus, podemos ter a nossa reconciliação com Deus. Quando pecamos, caímos na mesma condenação em que Adão foi penalizado. É uma condenação que decreta o nosso afastamento de Deus, uma vida cheia de pecados e um destino eterno miserável. Então, aquilo que vemos falando, se levamos uma vida de pecados, logo estamos afastados de Deus, condenados a vivermos longe do Pai. No tópico 2.2 vai nos dizer o que Deus fez por nós. Então nós vemos que através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos perdoou e nos trouxe a paz, nos aproximando dele. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 2 e o verso 13 e 14. Efésios, capítulo 2, versos de número 13 e 14. Vai nos dizer assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então nós vemos que através do sacrifício de Cristo, Deus nos mostra o seu perdão, nos trazendo a paz e nos aproximando dele. E para que pudéssemos gozar dessa proximidade com Deus, então nós vemos que era necessário, primeiramente, ser perdoados por ele e sermos transformados numa nova criatura. O tópico 2.3 vai nos dizer: devemos andar segundo a lei do Espírito. Aí nós vamos ver duas classes de pessoas. A primeira são as pessoas que não têm Jesus como seu Salvador e não se deixam ser trabalhadas pelo Espírito Santo. Essas colherão um sentimento de culpa constante por não fazerem o que Deus ordena, pois são inclinadas para as coisas carnais, para a prática do pecado. Já o segundo grupo são as pessoas que andam segundo o Espírito, ou seja, que andam de acordo com o Espírito de Deus, fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus, mesmo que pequem, sabem que podem contar com o perdão divino, por meio da confissão de pecados. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 2, o versos de número 13 e 14. Colossenses, capítulo
2, os versos 13 e 14. Vai nos dizer assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, se antes nós vivíamos debaixo do pecado, agora vivemos mediante ao Espírito de Deus, aquilo que é bom aos olhos de Deus, sendo guiados pelo seu Santo Espírito. O tópico 3 vai nos dizer uma vida sem acusação. Acusação de nossos pecados, 3.1. Diante dos homens, é possível que um inocente seja acusado de um crime que não tenha cometido, mas nenhuma pessoa pode diante de Deus ser acusada de um pecado que realmente não tenha cometido. Pois ele é justo, é o justo juiz, e não apenas sabe de todas as coisas, como também o propósito de cada coração. O salmista disse sobre o fato de que Deus sabe sempre o que fazemos. Vamos ver Salmo de número 90, o verso de número 8. Salmos de número 90, o verso de número 8. Vai nos dizer assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Então nós vemos que nenhum pecado está encoberto, está longe dos olhos de Deus. Mas ele é justo para julgar aquilo que realmente fazemos, ou aquilo que realmente somos culpados. Se diante dos homens muitas pessoas podem ser injustiçadas, perante Deus não há injustiça. Tópico 3.2 vai nos dizer assim: a acusação de nossa consciência. Todos os seres humanos possuem um juiz interior que os acusa de atos praticados contra Deus e contra o próximo. Este juiz é a nossa consciência. Billy Graham, um famoso evangelista norte-americano, disse que os sentimentos de culpa surgem quando a nossa consciência nos diz que violamos os padrões de Deus, quando pensamos de modo equivocado ter feito isto, ou quando simplesmente deixamos de satisfazer as nossas próprias expectativas ou padrões que outras pessoas definem para nós. A nossa consciência pode nos julgar pelas decisões corretas que tomamos ou pelas decisões erradas. Uma decisão errada com certeza anula a certa, e por isso precisamos refletir bem antes de tomarmos decisões que venham nos afastar de Deus ou nos trazer sentimentos de culpa. Como já foi dito, devemos nos lembrar de que temos em Jesus o nosso defensor, aquele que intercede por nós diante de Deus, quando nos arrependemos genuinamente e abandonamos aquilo que nos induz ao pecado ou à prática pecaminosa. Não adianta chegarmos ao trono da graça
sem um coração arrependido e desejoso do perdão divino, se ainda mantivermos vínculos com aquilo que Deus condena. Então, mais uma vez nós vemos aqui que não adianta somente se arrepender daquele ato, se nós não nos distanciarmos daquilo que nos afasta de Deus. Então, o arrependimento deve vir juntamente com o distanciamento daquilo que nos condena, daquilo que nos faz afastarmos de Deus. Então, tudo que aquilo que é mal aos olhos do Senhor, devemos desviar, deixar de lado em nossas vidas. O tópico 3.3, a acusação diante dos homens. Há pessoas que antes de conhecer a Jesus como Salvador, praticaram coisas que ultrapassaram os limites do aceitável na esfera social. É evidente que tais atos são fruto do pecado, e há atos cujas consequências transcendem o momento em que foram praticados, trazendo sequelas para a sociedade. Deus perdoa tais atos? Sim, se houver um coração verdadeiramente arrependido e desejoso do perdão. Entretanto, é possível que tais pessoas sejam alcançadas pelas consequências de suas atitudes e tenham de pagar socialmente pelo que fizeram. Mesmo nesses casos, o perdão de Deus não é revogado. Apesar da condenação dos homens, é possível que muitas pessoas, com base no senso comum de justiça, nunca se esqueçam de pecados ou crimes praticados por essas pessoas. Então nós vemos que todo pecado, todo ato tem uma consequência. E dependendo daquilo que é praticado, as consequências podem ser maiores. E muitas vezes essas consequências vai nos acompanhar para o resto de nossas vidas. Né? Se nós pegarmos para vermos o caso de um traficante ou um assassino, por mais que ele venha ser perdoado por Deus, se ele se arrepender, se ele verdadeiramente se arrepender, mas essa vida errada de antes vai estar sempre o acompanhando, porque há pessoas que vai sempre estar falando, ó, fulano era assim, ou essa pessoa não merece o perdão, não merece a salvação, mas nós também sabemos que o único que pode condenar ou salvar alguém é Deus. Então, por mais que a pessoa tenha cometido algo que para a sociedade é um ato, né, que não deve ter salvação, mas para com Deus é Ele quem decide, é Ele que tem todo o poder. Mas é claro que a pessoa vai levar isso consigo, né? Porque cada ato seu tem uma consequência. E dependendo do ato, a consequência é maior ou menor. Para nossa conclusão, viver sem acusação nem condenação é viver baseado nas promessas de Deus em relação ao perdão de nossos pecados. É a certeza de que o Senhor é maior do que a nossa consciência. Isso não é precedente para que venhamos a ter uma vida desregrada e que desagrade a Deus, mas sim ter uma vida como um exemplo de misericórdia e bondade divinas. Lembremos-nos de que o perdão de Deus é maior do que a condenação que nos foi dada pelo pecado e suas práticas. O perdão sempre vem depois de um reconhecimento do pecado cometido e de um pedido de reconciliação, tanto com Deus quanto com pessoas que ofendemos. É possível também que os homens não perdoem determinados atos cometidos, mas Deus é poderoso para nos perdoar, e é esse o perdão que faz a diferença em nossas vidas. Ele é que vai nos garantir a vida eterna. Então, que Cristo Jesus os abençoe,
e que possamos ter uma semana abençoada debaixo de sua graça. Que Deus vos